Um outro recurso que nós temos no Caixa Central é a possibilidade de fechar um DAV após finalizar a venda. O que é isso? Fechar o DAV após finalizar a venda. Porque na realidade, muitas vezes o cliente ele não quer que depois que realize uma venda, o DAV seja excluído. Porque quando você faz uma venda do Caixa Central, o padrão do sistema é excluir o DAV. Você transformou o DAV em uma venda, excluiu o DAV, ok. Mas aí o cliente não quer isso, ele quer que aquele DAV fique. Por quê? Porque ele quer ter um controle dos orçamentos, por exemplo, que foram feitos. Né? Acontece muito em relação a quem tem orçamento. E quem usa pedido, geralmente já quer que exclua mesmo o DAV e transforme no pedido. Mas, no caso de um cliente que utiliza a rotina no Caixa Central, de poder controlar, principalmente a questão da numeração, então ele quer que aquele DAV, por uma questão de estatística, fique no sistema, não seja excluído. Então tem essa opção de fechar o DAV. Como é que você configura isso no CIMAC Web? Então você tem que liberar o usuário para fazer a venda, transformar em venda. Aqui em recuperar dados, você tem DAV, fecha, recuperado a finalizar. Marcou na operação, então ele vai fazer isso. Vamos ver na prática como funciona? Então tem aqui um DAV, vamos pegar esse DAV aqui, ó, 1331. Então eu pego esse DAV aqui e realizo uma venda do DAV 1331. Tá aqui, vou transformar esse DAV aqui em uma venda. E depois você vai ver que é criada uma venda, né, com uma outra numeração, e esse DAV ele vai ficar no sistema. Depois a gente vai lá no assessor gerencial para a gente poder observar no relatório esse DAV lá. Né? Então a gente tem essas duas situações para a gente poder analisar aqui. Né? Então o primeiro ponto é a gente transformar o DAV em uma venda, fazer a finalização. Ele está aqui na recuperação do DAV, dos itens, né? E isso você pode fazer para um ou para vários DAVs, esse recurso. Né? Aí eu faço aqui, transformo numa venda. Faço aqui a minha NFCE. Você vê que na minha NFCE ele utilizou uma outra sequência relacionada com a NFCE para gravar no sistema. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar então e vamos verificar o que aconteceu com aquele DAV, o DAV 1331. Né? Vamos observar que o sistema, ele, na realidade, ao invés dele excluir o DAV, ele fechou o DAV. É lógico que quando fecha o DAV, um DAV fechado, ele não volta para o Caixa Central, e você tem a possibilidade também, no caso de um DAV fechado, você tem a possibilidade de abrir esse DAV novamente. Mas aqui, quando a gente vai assessor gerencial em DAVs, nós verificamos quais são os DAVs que estão no sistema como DAV fechado. Né? Os DAVs que aparecem nesse relatório são DAVs que foram fechados, ou DAVs que não foram transformados em venda ainda. Então você tem essas duas situações que você sai aqui na consulta desse relatório. Você vê aqui no relatório que o DAV 1331 ele está aqui. É um DAV que está fechado. Você tem o 1330 que está lá, que está disponível para fazer o fechamento dele. Mas esse 1338 está fechado. Aí você pode usar aquele recurso que você já viu, que é o recurso de retornar o DAV. Então você para o Caixa Central, mas aqui ele está fechado. Você não tem ele mais no Caixa Central. Então é isso. Se eu quiser tirar um relatório na sequência dos DAVs que foram transformados em venda, eu tenho essa opção aqui. Ou quero diferenciar o número do orçamento, o número da sequência dentro do sistema, eu também tenho essa questão. Então são utilidades que podem ser aplicadas dependendo do perfil do que o cliente quer utilizar. Ok, então agora o que você vai fazer? Você vai configurar o usuário, configurar a operação, gerar o DAV, transformar em venda, validar o fechamento ali no relatório, e ver como funciona esse recurso dentro do CIMAC Web.